A paz, povo de Deus, boa tarde. Nós estamos aqui no monte mais uma semana, né? Para juntos orarmos em favor da vida do povo, né? Do mais necessitados, né? Quantas não são as pessoas que ainda estão aí passando esse processo aí do Covid-19, né? Apesar que já está flexibilizando, né? Numa grande porcentagem, né? No país, né? E no mundo. Né? E isso é bom porque reestabiliza, né? Restabelece, melhor colocando a palavra, a economia, né? E dá mais condições de vida, né? E oportunidade a pessoas, né? Aqueles que são mais necessitados. Bom, eu quero né, resumir aqui nesta tarde, que nós estamos agora, são quase 1 hora da tarde, que nós estamos vivendo o propósito do monte na fé, crescendo na fé como Elias. Porque Elias, ele recebeu uma missão de Deus, foi chamado por Deus lá de, de Tibes, numa cidade pequena, né, isolada, aos pés da montanha, nas proximidades de Gileade. E Deus chamou ele no propósito de abençoar a vida dele, né? E através da vida de Elias, que ele pudesse resgatar o povo naquela época que estava sobre o jugo, né, da escravidão, da idolatria aos posto ídolo e a Baal. Então, Deus queria tirar o povo dele daquelas condições. Por quê? Porque ele é o único Deus, é o Deus de fato, né, e de verdade, é o Deus vivo e poderoso, né? O Deus que está entre nós e que opera na nossa vida. Inclusive, ele falou a respeito disso lá no livro de Gênesis, né? Ele falou a respeito do seu poder, né? Que ele era o Deus todo-poderoso e que ele é que fazia acontecer todas as coisas. E quando o povo se pôs a buscar Baal, quando o povo se pôs a colocar os pés da imagem feita, né, pela mão de um homem, a imagem de escultura, então ele chamou Elias e propôs a Elias essa missão. Como todos nós temos uma missão, né? Como diz o rei Salomão, que há todo propósito debaixo do céu, né? Debaixo do sol, aqui nesta terra. Todos nós temos um propósito, temos uma missão. E essa missão, acima de tudo, nós temos que ter uma direção que venha de Deus, né? Uma direção que venha do Senhor. E para que se cumpra essa missão, é preciso com que nós venhamos andar mediante a obediência à palavra de Deus. Como diz no livro de Deuteronômio, né? Se o meu povo ouvir, né? Eu vou ler aqui para vocês, Deuteronômio, capítulo de número 28. É um versículo muito popular na Bíblia, né? Porque muitos conhecem, sabem a respeito desse versículo, mas muitas das vezes não o praticam, né? Então diz assim, ó: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno, então o Senhor, seu Deus, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Deus, então, assim como ele chamou Elias no propósito de abençoar o seu povo através da vida de Elias, e usar Elias como profeta, homem de Deus, o homem que iria se manifestar em nome do Senhor Deus, a fim de que o povo viesse se atentar por buscar a Deus. Então, ele fez, saiu lá de Tiberiades, perdão, de capítulo 19, do capítulo 17, verso 1.
de Tibes, né? Saul de Tibes, não de Tiberiade, eu acabo confundindo às vezes. E como o rei Acabe, o rei de Israel, se referiu a ele, no livro de 1 Reis, no capítulo de número 17, no verso 1, que fala assim, ó, Elias, então Elias, o Tesbita, de Tesbe, né? Eu falei até Tisbe, é de Tesbe, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja a face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos, segundo as minhas palavras. Então Elias, ele, como profeta, homem de Deus, ele foi até o rei Acabe, e ele disse tudo quanto se haveria de acontecer. Por quê? O Deus Baal, Deus em letra minúscula, né? Porque era um Deus criado pelos homens, e um Deus que não tinha vida, diferente do nosso Deus que é vivo e é poderoso. E a Bíblia fala que quando estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no seu nome, ali estará presente. Quer dizer, o nosso Deus é vivo, está em todos os lugares. Então esse Deus, vendo o povo se desviar do seu caminho, ou melhor, do caminho da verdade, ele pôs Elias a confrontar com aquele Deus, com o Deus ao qual o povo havia sido levado a adorar, que era o Deus Baal. E Elias disse que não choveria, porque o Deus Baal era o Deus da chuva, era o Deus da justiça, era o Deus que fazia com que eles tinham produtividade, que eles plantavam, colhiam, aquilo que eles fizessem prosperava. Então esse era o Deus idolatrado por ele, e que cujo propósito que foi apresentado a eles foram esse, que era o Deus que prosperava, era o Deus que fazia chover. Então, quando Elias profetizou e falou que não chovia, nem orvalho cairia, então foi justamente para confrontar com esse Deus, para dizer, bom, agora eu quero ver se realmente esse Deus vai fazer chover. E o que se ocorreu? Durante 3 anos e 6 meses, se caminhando por 7 meses, 3 anos e meio, então não choveu naquela região de Samaria, naquela região ao qual exercia a autoridade de Acabe sobre o povo de Israel. E aí o povo começou a sofrer, a ter escassez, a ter fome, os rios secaram, as fontes secaram, e eles passaram a ter necessidade. Da onde Elias, ele, mais uma vez em confronto ao profeta de Baal e aos postos ídolos, ele fez um desafio no capítulo 18. Perdão. E ele disse assim, que o Deus que descesse fogo do céu seria o Deus entre eles. Você vê, Elias fez o seguinte confronto. Bom, Baal é o Deus que faz chover. Já que ele é o Deus que faz chover, vamos ver se ele então tem todo esse poder e desça também fogo do céu. E o Deus de Elias é o Deus que é o nosso Deus e tem controle de tudo, poder sobre tudo. E Elias falou, o Deus que descer fogo, então esse será o Deus entre nós. Né? E no verso de número 20, 21, melhor dizendo, do capítulo 18, a Bíblia diz assim, então Elias chegou ao povo e disse, até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, porém, seguiu. Então o povo nada lhe respondeu. E aí Elias disse, então, só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Aí ele falou, dei-nos 2 novilhos, escolheram, os profetas de Baal escolheram para eles um novilho, e dividindo em pedaços, ponha sobre a lenha, e não lhe metei fogo. Eu prepararei outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do Senhor, vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é o Deus
entre nós. E todo o povo respondeu, boa é esta palavra. Então, tanto os profetas de Baal quanto o povo concordaram com isso. E eles assim o fizeram. Então, quando o Elias falou aos profetas, fica à vontade, vocês vai lá, clama ao seu Deus e tal, nós iremos aguardar até o momento em que o Deus de vocês descer fogo. E eles clamaram, chamaram pelo seu Deus, o Deus Baal, se retalharam. Eles sobre o sacrifício que eles fizeram, a lenha, as pedras que ele havia feito ali, o altar, eles rodavam ali entre aquele altar, se maquejavam, faziam os seus rituais e não houve nenhuma resposta. Então, ao meio-dia aproximadamente, que é o horário que nós subimos o monte para esse propósito de oração, Elias chamou o povo e mandou o povo se juntar a ele. E falou assim, a Bíblia diz que Elias restaurou o altar, porque estava ali pronto, mas aí, devido àqueles horários em que os baolins, os profetas de Baal estavam clamando ao seu Deus e não houve resposta, então o altar se desfez, ele foi lá, arrumou o altar novamente. Diz lá no verso 33 do capítulo 18 de 1 Reis. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha e disse, enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda, fazer a segunda vez, e fizeram. Disse mais, fazer a terceira vez, e fizeram a terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para apresentar a oferta de manjar, aproximou-se Elias e disse, Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas essas coisas. Então, do verso 33 ao 36, Elias restaurou o altar, preparou tudo, mandou lançar 3 cântaros de águas. Esses 3 cântaros de água emudeceu toda a lenha. Aos olhos humanos, físico e natural, uma lenha molhada dificilmente pode pegar fogo. Então Elias, a confiança dele era tanta no seu Deus, a certeza que ele nutria dentro do seu coração, que ele falou, pode molhar, porque o Deus que eu sirvo vai descer fogo e vai consumir a lenha, os holocaustos, vai consumir tudo. E ele fez uma oração simples, de menos de 1 minuto. Menos de 1 minuto. Né? Isso é para que venhamos entender que, às vezes, não é pelo muito orar que seremos atendidos. Não é pelo o tanto das orações que fazemos que iremos ter uma resposta de Deus por insistência. É claro que não devemos deixar de perseverar. É óbvio que temos que perseverar, sim, mas o que traz a resposta na nossa vida é a fé que temos no nosso Deus. Uma vez você tendo fé em Deus, a Bíblia diz que a fé é certeza e convicção de fatos que não se vê, mas se espera. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 1. Então, Elias sabia aquilo que ele estava buscando e esperava a resposta certa do Senhor, como ouve-se a resposta do Senhor. No verso de número 37, ele falou assim, responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo saiba que tu és Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então, Deus, ele tanto queria fazer o povo entender que ele era Deus Todo-Poderoso e que ele tinha poder para fazer e mudar qualquer situação, e acima de tudo retroceder o coração deles, quer dizer, tirar eles daquela idolatria a Baal, tirar eles daquelas condições de servir a um Deus que não responde, para buscar o Deus que realmente que é vivo e poderoso. Então, Elias fez essa oração a Deus. Responda-me, para que este povo saiba que tu és o Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Aí lá no verso 38 a Bíblia diz que então caiu o fogo do Senhor, consumiu os holocaustos, a lenha, a pedra e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rio. Então naquele mesmo instante fez, e o fogo desceu, lambeu, em resposta à oração de Elias.
E aquele povo ficou de joelhos, se dobraram, se prostraram diante do Deus Todo-Poderoso. E naquele momento em que eles se dobraram, eles disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Então eles tomaram da espada e deram cabo dos profetas do Baal e do posto ídolo, porque era de costume na época, né, se combater e fazer justiça com a própria mão. Nós cremos que naquela ocasião eles conquistavam através de combate, né, combate físico, como o caso de Davi, né, que o gigante filisteu afrontou o povo de Deus, ao reinado de Saul, de todo o povo de Israel, o povo de Deus. E Davi, que era um pequeno homem desacreditado, como Elias também, que veio de uma cidade pequena de Tebes, né? E Deus colocou no coração dele aquele desejo de ir confrontar contra aquele gigante. E ele foi, ao menos, nem a armadura de um soldado cabia nele, cabia em Davi pela sua estatura, né? Porque ele era baixo. Ele não tinha porte de guerra, mas ele tinha o general do exército. Ele tinha o Senhor dos exércitos. Conforme Elias, ele tinha o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos. Então, quando o filisteu veio, né, e eles estavam ali, os soldados, todos entrelaçados, assim, com braços, né, com seus espada, escudo, né, se protegendo para que eles não pudessem ser alcançados pelaquele gigante. Então o gigante zombou dele, o gigante zombou de Davi. E Davi disse para ele: eu não estou vindo contra você por minha livre e espontânea vontade, estou vindo em nome do Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. Então Elias pegou umas pedras de funda de rio, né? E ele pegou um alforjezinho e lançou, pegou na testa do gigante, o gigante caiu, ele, com a própria espada do gigante, decapitou a cabeça dele. Quer dizer, derrubou o gigante. Você talvez tenha enfrentado aí tantos gigantes na sua vida, tantos problemas como Elias enfrentou, como Davi enfrentou, como outros heróis da fé enfrentaram, como nós estamos enfrentando também hoje, a Covid-19, né, esse coronavírus, essa nova variante, a Delta, né, que nominaram Delta, e outras coisas mais, a crise econômica, desemprego, né, mais de quase 18 milhões da população desempregada, né, 60 e poucos milhões de habitantes vivendo a nível de miséria, a nível de pobreza. Então, quer dizer, são gigantes que nós temos enfrentado, mas são gigantes que, se nós usarmos a nossa fé, manifestarmos a nossa fé em Deus, esses gigantes certamente cairão por terra. Não importa qual seja o gigante que você provavelmente esteja enfrentando ou venha enfrentar. Se Deus estiver contigo nesta luta, nessa batalha, certamente esse gigante será envergonhado, será derrotado. A única coisa que você deve fazer é se manter de pé e com fé diante de Deus. Porque sem fé, a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Porque o Deus que é o Deus Todo-Poderoso, conforme diz lá no livro de Gênesis, capítulo de número 35, no verso 11. Olha só, Gênesis 35, 11. Vou abrir aqui e vou ler com você. Diz assim, ó. Jacó dirige o altar em Betel. Isso é o texto da mensagem do capítulo 35 do livro de Gênesis. Mas eu quero ressaltar o verso de número 11. Por quê? Porque Deus disse para Jacó. A Bíblia diz, que vindo Jacó, no verso 9, vamos começar do 9. Vindo Jacó de Pan-Arã, outra vez lhe apareceu Deus e o abençoou. Disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, e já não te chamará Jacó, porém
Israel será o teu nome. Ele chamou Israel. Aí disse Deus, olha o que Deus disse no verso 11 para Jacó: eu sou Deus Todo-Poderoso. Aí disse para ele: ser fecundo, multiplicar-te uma nação, e multidão de nação sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele e levou-se do lugar onde ele falara. Então, Deus ele quer com que cada um de nós venhamos perseverar a lutar. Jacó, nesta ocasião, sabendo de todo o gigante, as lutas que ele tinha, porque o irmão dele, Saul, queria matá-lo, devido lá atrás ter havido uma causa, né, um engano, porque Jacó enganou ao seu pai, tomando posse da bênção da primogenitura, que era de Saul e que era do seu irmão, e por esse motivo o seu irmão queria matá-lo, queria acabar com a vida dele. E Jacó tinha esse medo, né? Porque quando ele chegou ali no Val de Jaboque, então ele teve ali a luta com o anjo, lutou com o anjo a noite toda. E ele disse para o anjo: não vou te largar, eu só vou te largar depois que você me abençoar. Quer dizer, ele sabia da luta que ele haveria de enfrentar, né? Que era com o irmão, o medo que ele tinha de morrer, ao fato do irmão querer matá-lo, mas ele lutou com Deus. Então o anjo falou para ele assim, ó, depois de uma noite toda, de até mesmo haver tocado na articulação da coxa dele, né, no fêmur ali, deslocando. Mesmo assim, ele não parou de lutar, ele continuou lutando. Então o anjo falou: ó, porque você lutaste como príncipe, né, foi perseverante, porque você perseverou pela sua causa, pela sua bênção. Então o anjo determinou, o Deus Todo-Poderoso determinou para a vida dele que ele seria muito abençoado. Abençoou ele, teve paz. A partir dali em diante, Jacó teve paz. O irmão dele o recebeu com muita alegria. E foi o voto que ele havia feito com Deus lá atrás, quando ele, lá no deserto, né? Ele falou para Deus em voto: se o Senhor for comigo na minha jornada, naquilo que eu empreendo, me dê pão para que eu coma, roupa para que eu vista, de maneira que eu volte em paz para casa em segurança. Então o Senhor será o meu Deus, e de tudo que vier à minha mão lhe darei o dízimo. Quer dizer, ele fez um voto com Deus e Deus honrou ele naquele voto. Ainda que demorasse um tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas Deus honrou ele. Aquilo que ele havia feito com o irmão, ele colheu. Ele é a lei da natureza, é a lei das coisas, né? Tudo que plantamos iremos colher. Mas ele colheu no devido tempo e logo, seguidamente, Deus abençoou. Olha, eu estou fazendo essa colocação aqui mediante a direção do Espírito Santo para a tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: independente do que você esteja passando, do que você fez, Deus, ele tem todo o poder para te perdoar, para te lavar, te purificar de todos os seus pecados e te dar uma condição de vida a partir de hoje normal. A partir de hoje, com lutas, sim, mas com vitórias. E isso só vai depender de você. Tá bom? Se você se colocar à disposição do Deus Todo-Poderoso. Porque luta, todos nós iremos passar. No livro do Evangelho de João, diz assim, ó, no Evangelho de João, não é epístola não, tá? Evangelho de João. No capítulo de número 16, no verso de número 33, a Bíblia diz assim, ó, perdão, estou no livro de Lucas aqui. João 16, 33. Diz assim, ó. Posso ler? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, quer dizer, o Senhor Jesus já nos deu a vitória em tudo, pela misericórdia de Deus,
Ele enviou o seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então Deus está te chamando, meu irmão, para que você possa receber dele as suas bênçãos, para que você possa ser abençoado por Deus. E Deus não quer simplesmente lhe abençoar, Ele quer te usar a tua vida, né? Para que através da tua vida o nome dele venha a ser engrandecido e exaltado, porque através da tua vida testemunhos vão ser apresentados para a sua casa, para o seu lar, para o seu casamento, para os seus filhos, né? Como diz no livro de Provérbios, no capítulo de número 30, diz assim, no capítulo de número 11, perdão, verso 30, diz assim: o fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma é sábio. Então, você vai começar a agir com sabedoria, com entendimento. Deus vai te dar prazer em tudo, para que você possa vencer e conquistar as bênçãos do Senhor e testemunhar da grandeza dele na sua vida e levar a salvação para aqueles que se encontram perdidos. Amém? Então, eu quero fazer agora a oração e consagrar a água, orar pelos pedidos de oração, né? Tá aqui os pedidos que foram dados. Inclusive eu recebi um pedido aqui antes de subir o monte, e eu quero orar juntamente com você, para que Deus possa abençoar a vida de cada uma dessas pessoas. Amém? Então, por favor, aí do outro lado, vamos orar se quiser. Ó Deus Todo-Poderoso, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, nos colocamos neste momento aqui em oração, neste monte, meu Deus, e pedimos ao Senhor que venha sobre a vida do teu povo, sobre a vida, meu Pai, de cada um que se encontra agora, meu Pai, sofrendo, que se encontra agora, meu Pai, no leito de dor, que se encontra agora, meu Pai, encarcerado, meu Pai, hospitalizado, meu Deus, diante de uma condição difícil, meu Pai, em meio às vielas, os becos da vida, meu Pai, sofrendo, meu Pai, padecendo, meu Deus, sendo aprisionado pelos vícios, pela doença, sendo aprisionado, meu Deus, pelo mal que tem se apoderado da sua vida. Então, meu Deus, começa agora a passar com o teu poder, meu Pai, sobre cada vida, pessoa, sobre cada lugar, meu Deus, regiões, meu Pai, aonde se encontra uma pessoa sofrendo, padecendo, onde se encontra uma pessoa, meu Deus, passando um momento difícil na sua vida, um lar, uma casa, uma família, meu Deus, um casamento, filhos. Seja agora o teu poder, meu Deus, para alcançar, meu Pai. Meu Deus, visita agora os leitos de Covid, meu Pai, as pessoas que estão agora entubadas, as pessoas que estão passando os momentos difíceis, meu Pai. Visita agora, meu Pai, a cada um dos teus servos. Meu Deus, eu não sei simplesmente colocar diante do Senhor os nomes de cada um deles, mas o Senhor os conhece ainda desde o ventre materno, quando ainda era informe, o Senhor já os conhecia. Então, meu Deus, vai tocando agora poderosamente, meu Deus, para repreender todos esses males, todas essas doenças. A palavra do Senhor diz que sobre a cruz do Calvário o Senhor levou as dores, as enfermidades, e o castigo que nos traz a paz, Senhor, estava sobre ti. Então toca agora, meu Pai, com o teu poder, e vai curando, meu Deus, vai libertando, vai arrancando, meu Pai, todo mal. No nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós clamamos pela vida dessas pessoas, nós clamamos, meu Pai, pela vida de cada um desses teus servos, aos pedidos de oração que foram feitos, pedidos, meu Pai, que foram colocados diante do Senhor com lágrimas nos olhos, pedidos até mesmo, meu Pai, que tem gotículas de lágrimas, porque tamanhos são os sofrimentos, as dores que o teu povo, meu Pai, tem passado. Meu Deus, só o Senhor e esta pessoa que está vivendo, meu Pai, este momento difícil, enfrentando esse gigante, enfrentando essa adversidade, é que sabe, meu Deus, Elias ali no deserto, quando ele, mesmo usado pelo Senhor, mesmo ele estando sob a direção do Senhor, ele padeceu, ele sofreu, meu Pai. Tem pessoas que mesmo estando, meu Deus, na igreja, meu Deus, congregando, buscando o Senhor, está passando um momento difícil na sua vida, com um filho, às vezes com o marido, com a esposa, meu Deus, enfrentando um momento de adversidade, uma doença, meu Pai, uma enfermidade maldita, meu Deus, brigas no lar, meu Deus, seja agora o teu poder para remover, meu Deus, pessoas que estão passando momentos de privações, porque
A vida econômica, financeira, meu Pai, tem ido de água abaixo, problemas, meu Pai, na empresa, no negócio, os problemas, meu Pai, de desemprego, meu Deus, de escassez econômica, dívida. Então seja agora o teu poder, meu Pai, para remover este mal, para jogar por terra, meu Deus, esse espírito que tem se levantado em meio à tua nação, teu povo, conduzindo a derrota, os fracassos, seja repreendido agora. Meu Deus, caia fogo do céu e responda, meu Pai, os pedidos do teu povo. Meu Deus, caia fogo do céu e queima agora os principados, potestades, dominadores de força do mal, o espírito maligno, meu Pai, que coloca a apostasia, o desânimo, que coloca, meu Pai, a frieza espiritual, meu Deus, que faz com que o teu povo, meu Deus, não venha caminhar, meu Deus, diante da presença do Senhor. Seja agora o teu poder, meu Deus, para repreender, joga esse mal por terra agora, meu Deus. Nós damos uma ordem a todo mal, do menor ao maior, meu Pai, que saia agora da vida do teu povo, meu Deus. Eu consagro as águas que serão distribuídas amanhã, mas uma quantidade de água, meu Deus, que vão cumprimentar as águas que já foram consagradas e que já estão lá no altar, meu Pai. Então consagra, abençoa, coloca o teu poder, meu Pai, a tua virtude, porque todos quanto beberem, meu Pai, desta água serão alcançados, abençoados, meu Pai, pelo Senhor, terão força, vigor, saúde plena, meu Pai, paz, sabedoria e entendimento, para poder, meu Deus, empreender, fazer, para poder, meu Deus, lidar com situações, resolver, para poder, meu Pai, conduzir o seu lar, o seu casamento. Então, meu Deus, abençoa em nome de Jesus e responda a cada um do pedido do teu povo. É isso que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, nós fizemos aqui esta oração e eu tenho certeza, meu irmão, que Deus, ele é na sua vida e que até aquilo que poderia dar errado para você, ele já fez dar certo. Basta você crer e se encaminhar para a presença dele. Nós estamos ali na rua José Ferreira de Souza, no número 121, ali no centro de Pirapitinga, na rua da delegacia, no centro ali. E você é o nosso convidado especial. Amanhã, domingo, às 8 da manhã, às 19 horas. E terça-feira, 19 horas. Tá bom? Domingo agora é louvor e adoração, busca ao Espírito Santo, em 2 horários. E terça-feira, libertação, cura, às 19 horas. Tá bom? Olha, Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, um abraço. Bom, Deus abençoe.